Bom dia, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Viviane e o Douglas, ele tá dormindo, mas ele me convenceu de fazer um vlog de como seria um dia em casa aqui na Inglaterra. Um dia com sick pay. Eu tô afastada do serviço, como poucos sabem, e ele pediu pra me mostrar como seria o meu dia. Então, normalmente, o que vocês viram no início é o início do meu dia, todos os dias, independente do sick pay. Agora são 7h53. Eu vou começar a tomar meu café. Quando eu vou pra academia, esse horário eu já tenho que ter tomado e tá de saída. Mas como hoje eu tô gravando pra vocês, eu vou lentamente, não tenho pressa. Hoje eu tenho o dia inteiro em casa novamente. Vem comigo. Dia 11 de março, 7h57, quarta-feira, e aqui dentro de casa tá marcando 16 graus. Lá fora nós estamos com 9 graus, sensação de 7 no momento. Acabei meu café e a gente já vai conversar. Bom, galera, essa semana eu tô de sick pay. Tô tomando meus antibióticos, aqui são 4 antibióticos por dia. Então, eu tenho que tomar 2 agora no café da manhã. E 2 depois da janta. E tem mais um tanto aqui, ó, pra tomar. A parte boa que eles me deram lá no hospital. Eu não sei se vai chegar uma cartinha de cobrança. Às vezes chega e eu não consigo entender quando que eles cobram e quando não cobram. Porque quando você passa no ANI, que seria a nossa emergência aqui, às vezes eles só te dão a receita, às vezes você já sai de lá com as caixas de remédio. E o Douglas, às vezes ele consegue, às vezes não, quando ele tá com o ciático atacado. Mas a última vez que ele passou lá com o ciático atacado, eles deram pra ele uma caixinha de codeína. E 10 dias depois chegou a cobrança em casa. E nunca tinha chegado antes. Eles ainda mandam uma carta e falam: você deve R$ 9,90 para o NHS, se você não pagar, iremos te levar à corte, blá, blá, blá. Bom, mas eu não sei porque às vezes cobra e às vezes não cobra, se a gente já paga tanto imposto nessa terra, né? Eu sei que você poderia estar falando: nossa, Viviane, você toma antibiótico com café e leite. Eu tomo. No café da manhã, sim. Meu leite é sem lactose e o meu café não é descafeinado. Não no momento, eu tenho descafeinado, mas de manhã eu tomo café normal. E, como eu mostrei pra vocês, aquela é a minha rotina. Agora já são 8 horas da manhã. E, como muitos já sabem, há 4 anos atrás, eles perfuraram meu útero em um exame. Não era um exame simples, mas sim, eles perfuraram meu útero e eu tive que ir pro Brasil e fazer uma cirurgia no Brasil e tentar seguir o tratamento no Brasil, porque aqui o médico disse que não iria fazer mais acompanhamento comigo, não iria me levar para um centro cirúrgico para tirar o líquido que estava no meu abdômen, porque se eu não aguentei fazer um exame, que dirá uma cirurgia, eu poderia ir a óbito na mesa da cirurgia. E, na verdade,
Não fui eu, não foi minha culpa, e sim um erro da pessoa que estava fazendo o exame que perfurou meu útero com uma agulha. Então, eu fiquei com o abdômen bem estendido, vou ver se eu consigo colocar alguma foto aqui. Fiquei internado uma semana, mas eles não trataram aqui, eles trataram no Conquest, é numa cidade vizinha aqui em Hastings, porque o maior suporte de ginecologia deles é em Hastings e não aqui. Então, aqui a gente tem o OPD de Gine, mas quando é urgência, emergência, é tudo mandado pro Conquest, inclusive nascimento das crianças, né? Só nasce aqui quem é de urgência, já tá saindo e corre pra cá. E nós temos uma linda maternidade com espaço para receber as mãezinhas, mas não é feito aqui, a não ser que a criança já esteja saindo, não dá tempo de chegar em Hastings. Por quê? Pra chegar em Hastings é mais ou menos 45 minutos de carro. Quem depender de ônibus, então, esquece, é muito longe. Bom, deixa eu passar dó, né? Há 4 anos atrás já tinha sido danificado. E recentemente eu comecei com muita dor no abdômen, mas em janeiro eu comecei a ter sangue na urina. Isso. Eu tô só pensando se eu não tô invertendo as palavras. Sangue na urina. E eu tava com muita dor aqui nessa lateral de trás. Então, depois de quase uma semana com essa dor, e quando o sangue na urina começou a apertar, eu falei pro Douglas, como eu finalizei meu serviço às 10 da noite, são 9 horas, eu já terminei, só que eu tenho que ficar aqui até as 10, e como você fica até as 2, de repente, eu vou pro atendimento e eu vou embora junto com você. É sexta-feira mesmo, não tem problema, amanhã a gente dorme até mais tarde e a gente vai embora junto. Mas eu preciso saber se eu tô com problema nos rins, porque tá doendo demais. Aí eu fui até o ANI, tinha 16 pessoas só pra ser atendida comigo. Algumas já tinham sido atendidas, tava só esperando o resultado de exame e medicação. Entre tudo isso, né? Aí eu falei, tem pouca gente, eu vou esperar. Menina do céu, ai, minha gente do céu. Foram 5 horas e meia, 5 horas e meia. Nós saímos de lá quase 3 horas da manhã, de verdade. Mas pelo menos, esse hospital agora ele tá com muito estudante. Eu acredito que a ideia seja contratar mais profissionais para que o tempo de atendimento seja menor, o tempo de espera seja menor. E uma coisa que nós temos aqui na Inglaterra é que eles não fazem preventivo. Então, quando você tá ruim, ou você corre pro ANI, ou você vai ligar pro seu GP, que ele vai ver se te atende numa emergência ou não. O meu GP, quando eu morava no centro, eu ligava, eu conseguia no mesmo dia, mas eu nunca passei com o meu médico da família. Não sei quem era meu médico da família lá. Mas ele sempre conseguia um atendimento pra mim no mesmo dia, quando eu precisava de uma emergência. Mas nem sempre eu era medicada. Paracetamol e ibuprofeno, que é o normal daqui. E, no entanto, que em 20 de janeiro, quando eu fui pro atendimento do ANI, ela disse, bom, você já teve um caso de 2 anos atrás, ainda quando eu trabalhava no shopping, mas eram diferentes os sintomas. Eu tive muita febre, eu não conseguia levantar da cama, mas no shopping eu trabalhava demais, eu achava que era uma exaustão, eu não sei. E eu sei que isso não dá febre, né, gente? Mas, ok. Eu tô tentando falar baixo porque o Douglas tá dormindo. E ainda é muito cedo pra ele acordar, porque ele chegou em casa às 2h30 da manhã. Então, eu ainda nem abri a porta também, porque o barulho daqui do condomínio, não existe barulho. Mas quando passa um carro, por ter chovido a madrugada inteira e tá molhado, faz barulho. E esse é o horário que as crianças começam a ir pra escola, e às vezes elas passam conversando com os pais. Desculpa, depois de tomar café, fico com essa pigarra, porque eu tive inflamação na garganta na semana passada, então... E ela primeiro coletou o exame de urina, aí eu fiquei meia hora pra conseguir entregar o potinho de urina pra ela. Depois de 1 hora, ela me chamou e disse, não deu infecção de urina, só tem sangue realmente na sua urina. Vamos coletar exame de sangue? Foram coletar exame de sangue 1h30 depois. Tinha que esperar o resultado de 1 hora desse exame. Aí, quando veio o resultado de exame, eu não sei se deu infecção, eu acho que não deu infecção no exame de sangue. E aí, ela disse, olha, vamos, só por desencargos, vamos fazer um CT. CT é uma tomografia no Brasil, né?
Aí eu falei, ok, mas vai fazer agora? Sim. Ela falou que nós íamos fazer naquela hora. Então, eu avisei o Douglas que eu tava indo pra sala de tomografia. Fiz a tomografia normal, fiquei sentada lá mais 1 hora esperando o resultado. E aí ela chegou, me chamou lá pra sala. E disse que o meu rim estava ok. Graças a Deus não tinha nada. Como eu trabalho na urologia, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto aliviada. Porque eu sei o quanto as pessoas ali naquela urologia sofrem. E aí eu disse, ó, thank you. Obrigada mesmo a Deus por não ser uma infecção de urina. Mas precisava ser investigado do porquê, né? E aí ela me disse que eu tava com um problema no meu útero. E que ela ia me encaminhar pro meu GP e pro meu ginecologista pra mim aguardar e que ela estaria solicitando ultrassom de urgência. E aí eu falei, ok, dei uma pesquisada sobre o que ela falou que havia no meu útero e eu disse, bom, a única forma de tratar é eles entrarem com hormônio. E eu falei pra ela, não vou tomar nada pra essa dor, esse incômodo pra fazer xixi, algo do tipo. E ela disse, não, paracetamol e ibuprofeno. É o de sempre, gente, não muda muito aqui não, a não ser que havia uma infecção, ela ia me passar ciprofloxacina. Aí, eu esperei uma semana, não recebi carta, não recebi ligação, fiquei acompanhando no app do NHS que tem aqui, que a gente fica acompanhando, não tinha absolutamente nada. O meu CT aparecia lá, mas não aparecia o resultado. Eu fui até o meu DP antigo lá no Arlington e eu disse, olha, eu preciso de uma consulta médica, até porque no dia que eu fui em consulta, a minha pressão tava 18/12. Minha pressão sempre foi 9/6 e eu não entendi o porquê que ela tava tão alta, talvez por causa da dor, por causa, não sei. Mas ninguém se atentou à pressão. Por que sua pressão tá alta? Sua pressão, esse é o normal? Você toma medicação? Você não, ninguém se atentou a isso. Mas eu sim, desculpa, gente. Porque a minha mãe recentemente ficou internada 2 vezes e a última vez que ela saiu do hospital, ela está com insuficiência cardíaca. A minha mãe, ela sempre teve pressão normal, depois ela passou a ter pressão alta e hoje ela tá com problema de coração. Então, todo cuidado é pouco, né? E essa vida louca que a gente vive aqui, as coisas que a gente ganha na Europa, né? Eu acabei indo pro GP e falei, olha, eu ando com muita dor de cabeça, minha pressão tem estado muito alterada, eu ainda continuo com sangue na urina. E aí ela disse, olha, eu sou uma paramédica, eu achei que você estava com infecção de urina, mas se você já foi no hospital a semana passada e não deu infecção de urina, eu não posso fazer nada, você tem que marcar uma consulta com o seu médico da família. E eu disse, olha, eu nem sei quem é meu médico da família, porque cada vez que eu venho aqui, quem me atende é um médico diferente. A desce fala com a recepcionista. Aí eu desci e falei com a recepcionista que eu precisava de uma consulta com urgência, porque eu já tinha ido pro ANI uma semana antes. E ela disse que o meu médico era o último dia dele, que ele ia entrar de férias e só voltaria daqui 3 semanas. Isso significa que era agora, por esses dias aqui de março, que ele estaria voltando. Aí eu falei, não dá pra me esperar isso tudo, não tem outro médico que eu possa passar, e eles disseram que não. Então, nós saímos, como era o nosso dia de férias, uma sexta-feira, a gente normalmente pega férias numa sexta-feira. Aí a gente falou, não, vamos mudar de GP, quem sabe a coisa melhora, né? Aí a gente viemos até o GP aqui do Harbor, que é mais perto dessa nova casa. E gostamos muito de lá, atendimento, o lugar é outra vibe, não é cheio como do centro, porque é de mais difícil acesso aqui. Solicitamos a transferência, preenchemos todos os formulários e levaria de 5 a 10 dias a resposta se eles iriam nos aceitar ou não. Eles vêm pela distância da casa, mas aqui ainda é o mais perto. Ou aqui, ou no Princess Park, que talvez seja 500 metros, eu não sei, alguma coisa um pouquinho a mais no Princess Park. Mas a gente já teve esse GP e eu nunca consegui um atendimento nesse GP do Princess Park. Embora tenha muitas pessoas que falam muito bem desse GP, mas não serviu pra mim. Então, o que não serve pra mim não é o que não vai servir pra outra pessoa. No Harbor, eu conheço uma única pessoa que tem e diz que gosta muito. Não sei, ainda não tenho como avaliar. Nós fomos até lá e depois, uma semana depois, 7 dias úteis depois, nós recebemos um e-mail que nós fomos aceitos. Aí nós fomos lá. Falei, olha, eu quero marcar uma consulta com o meu médico da família, porque eu fui no ANI já havia um mês. E eu tô com
um CT e eu preciso fazer um ultrassom. Eu não sei se foi encaminhado nessa mudança de GP, se foi encaminhado pra cá ou pro Arlington. Eu não sei, eu preciso ver com relação ao GP. Ela disse, olha, aqui não existe pedido nenhum de exame pra você, não existe solicitação nenhuma de consulta. E o CT que você tá vendo aí no app, deixa eu ver. Aí eu mostrei pra ela. Ela dizia assim, o resultado só vai sair dia 18 de fevereiro. Dia 18 de fevereiro, quando sair esse resultado, você pode vir aqui e tentar solicitar uma consulta com o seu médico. Ah, disse, ok, vamos. Desculpa, vamos esperar até o dia 18. Já tá frio. Vamos esperar até o dia 18, né? Só que enquanto isso, eu e o Douglas tivemos uma ideia. Vai até a radiologia do hospital onde você fez. Vai até a ginecologia do hospital e pergunta se você não tem nenhuma consulta agendada e de repente eles mandaram uma carta pro nosso endereço antigo. E eu disse, tá bom, vamos lá, né? Aí eu fui lá e a moça disse, não existe nenhuma consulta agendada pra você. Eu falei, mas existe um pedido de ultrassom. E ela disse, no sistema, não. Tenta verificar aqui na radiologia. Aí eu fui até a radiologia. E aí eu tinha uma mocinha venezuelana lá que falava português, eu conversei com ela, falei, olha, eu passei no dia 20. Eu tô aguardando até hoje uma consulta, ou exame, qualquer coisa. Ela disse pra mim, quando a UANI pede urgência, nós temos até 4 semanas pra cumprir esse prazo de urgência. Eu disse, mas você entende que 4 semanas eu poderia morrer? Porque é urgência. E eu não tenho a opção de escolher um lugar que eu faça particular na minha cidade, não é como Londres, né? E ela disse, sim, eu entendo, eu vou falar lá dentro com a moça que marca isso aí. Aí ela foi, e ela conseguiu pra mim pro dia 14 de fevereiro. Então, aí começou mais uma luta. Eu fui lá mais ou menos dia 10, então eu falei pra ela, nossa, dia 14 é sábado, vocês vão abrir? Tá correta essa data? Ela disse, sim, houve uma desmarcação. E eu acho que exatamente porque era Valentine's Day, o pessoal não queria. Então, eu fiz ultrassom. E aí eu perguntei pra moça que fez o ultrassom, pra onde vai o resultado? Porque assim, eu tenho pressa de um tratamento. Eu já tô com anemia novamente, né? Assim, não é, quantos sangue tem no xixi. Mas é um incômodo, né? E aí ela disse, vou encaminhar pro seu GP e pra um ginecologista. A mesma coisa que tinham falado lá no ANI no dia da consulta. Eu falei, ok. Deu uma semana, o Douglas falou, bom, como você não recebeu nada, acho que você deve ir lá no raio-x cobrar eles. Aí eu fui lá cobrar, eu falei, olha, eu vim fazer um exame, falaram que a moça me falou que saía em uma semana, já deu 10 dias, nada, não consigo ver no meu app o exame, eu não recebi carta nenhuma. Aí ela confirmou todo o endereço estava daqui, do Harbor, o meu GP já estava atualizado como do Harbor, e ela disse, eu vou checar com a moça pra onde foi encaminhado. Aí ela me disse, foi encaminhado pro ANI. E eu disse, mas como? Eu tenho que passar de novo na urgência pra saber qual foi o resultado do meu exame? Ah, não, eu vou falar pra ela encaminhar então pro seu médico da família. É o doutor tal? É, o doutor tal. Mas você tá mandando pro GP ou pro médico? Aí ela disse, olha, não sei, porque não sou eu que vou mandar, é a moça. Tá bom. Esperei mais uma semana, nada. Aí voltei lá. E eu disse, olha, tô esperando ainda o resultado do exame de ultrassom. E ela disse, eu vou verificar com a moça novamente. Aí a moça disse, realmente está no ANI o resultado. Gente, desculpa a baixa de luz, é porque o sol sumiu. Um monte de nuvens passou. E agora ele voltou, eu acho, porque a claridade melhorou. Hoje eu acho que é o único dia da semana que vai dar sol. Porque a gente teve dia de muita neblina, dia de chuva e choveu a madrugada inteira. Então hoje amanheceu um solzinho, mas já tá nublado de novo. Então fica, abre e fecha o tempo e a claridade aqui dentro é alterada. Então foi isso. Aí ela me disse que eles iam encaminhar novamente o resultado de exame. Porque nós já tínhamos ido 2 vezes no GP. E eles dizem que eles não recebem o resultado lá. Então, o que eu imaginei? Eles estão mandando pra quem? Pro médico. Eu falei pra ela, você tem certeza que tá mandando pro GP? Porque eu já fui lá, eles não recebem. E ela disse, sim. O que deve estar acontecendo é que ela deve estar mandando pro e-mail do médico. E não pro e-mail do GP. E eu disse, não tem como alterar? Não. Ela vai mandar pro seu médico da família. Ok. Como eu tinha uma consulta quando você muda de GP, e se você bancar um esperto, que a gente também nem sabia, aí você pode solicitar uma consulta de new patient. Você é um novo paciente, você quer uma consulta, pra ver se eles fazem alguma coisa por você, um exame de rotina, alguma coisa. Eles não fazem, tá? Mas
Quem sabe você consegue uma consulta. Eu tinha uma consulta de new patient. E aí eu cheguei lá na consulta e eu disse pra ela que eu tava tendo problema, que eu precisava de uma consulta com o médico, eu precisava de um tratamento, porque eu precisava entrar com hormônio para que o meu útero voltasse ao normal. E aí ela viu que minha pressão estava alterada. Há quanto tempo tá assim? Eu falei, olha, a primeira vez que eu realmente percebi que minha pressão tava alta foi dia 20 de janeiro, quando eu passei no ANI e tava 18. Ela falou, hoje não tá 18, mas tá alterada. E mediu novamente, e continua alterada. E mediu novamente, e continua alterada. Ela falou pra mim, eu vou ver se eu marco então uma consulta com um médico. E aí você fala com ele o restante das coisas, se até lá você tiver o resultado do ultrassom, traga pra ele. E eu disse, então tá bom. Mas aí, levou o quê? Ela marcou pra sexta-feira agora, dia 13. E eu passei com ela que dia 3. Então, foram 10 dias para uma consulta presencial. Se fosse online, eu tinha conseguido essa consulta, eu acho que sexta-feira ou segunda. Mas, na sexta-feira passada, eu vou ver se eu consigo colocar aqui a foto. Eu fiz uma escala no hospital de 12 horas. Normalmente, a gente trabalha de segunda a sexta, 8 horas. A gente trabalha horário diferente. Eu acho que muita gente sabe, desde que a gente começou, a gente não conseguiu casar nossos horários. Eu trabalhava numa área e o Douglas trabalhava em outra. E agora continua da mesma forma, mas ele conseguiu mudar de horário. Eu ainda não. Então, só um minutinho, vou pegar água. Voltando com a minha água. Então, assim, na sexta-feira passada, depois de terminar o plantão, terminei 11 horas da noite, o Douglas falou, vida, daqui 3 horas eu saio, você consegue me esperar? Eu disse pra ele, não consigo, eu preciso chegar em casa, tomar um banho, colocar minha bolsa de água quente na minha barriga. Eu já tomei 5 ibuprofeno, 2 paracetamol, e não passa essa dor na barriga. Não era... É muito parecido com cólica, mas se fosse cólica, o ibuprofeno, ele ia cortar. E... Aí eu vi que a minha barriga tava muito dura, muito inchada. E como a gente tava fazendo um detox do fígado, sei lá. Estávamos fazendo um detox. Eu achei que poderia ser a medicação. Bom, talvez tenha ajudado, né? E então, no domingo, eu comecei a ter febre. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque então era só uma dor abdominal, abdômen inchado. E depois passei a ter febre. Então eu tomei paracetamol, a febre passou, depois ela voltou. E aí na segunda cedo eu falei pro Douglas, vamos ao ANI novamente, porque febre é sinal de infecção. Agora eu preciso de um acompanhamento. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what... Roupas no varal.
O Douglas me disse que depois de 3 dias deitada, eu precisava dar uma volta, pelo menos aqui dentro do condomínio. E aproveitar o solzinho que ainda está. Então, vamos dar uma pequena caminhada por aqui. Aproveitar esse dia bonito e gelado. Fomos até o ANI, fui atendida novamente por uma estudante médica, mas dessa vez tive todo o suporte. Ela chamou a médica que estava acima dela, explicou todo o caso. Eles tentaram resolver com o médico do Conquest, porque eles queriam me transferir para lá, mas lá também estava lotado. Então ela tentou resolver tudo por ali. Ela passou todos os exames que eu fiz em janeiro e fevereiro, e o exame que eu fiz nessa segunda, eu fiz exame de sangue, que deu anemia e inflamação, e aí foi constatada uma infecção pélvica. Então, esses antibióticos todos são para tratar essa infecção pélvica. Na sexta-feira agora eu tenho uma consulta com o meu DP, com a carta da médica, para ver o que ele vai fazer. Porque eu tenho 14 dias com os antibióticos. E aí ele tem que tratar, ver o que causou a infecção pélvica, para ver se ele consegue fazer um preventivo para que eu não venha ter mais infecção, né? Mas oremos para que dê tudo certo, que esse médico seja um bom médico e consiga resolver o caso. Eu não sei se eu volto a trabalhar segunda. Como funcionário do NHS, eu tenho 5 dias de off-sick, sem precisar apresentar qualquer atestado do médico. Passando desse tempo, eu teria que apresentar um atestado. Então, o médico vai me dizer se eu volto ou não a trabalhar na segunda-feira. Obrigada por acompanhar nosso vlog. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar e compartilhar. Bye!